Eu gostaria de começar esta manhã propondo uma pequena fábula que fala sobre uma oficina de teatro que aconteceu em uma determinada cidade da Grécia. Então ali havia, essa oficina contava com vários palcos, e 2 palcos, um deles, a encenação seria de tragédia grega, que é bem conhecida, e o outro palco seria a encenação cômica. Então, mas na hora deu uma confusão e os atores da comédia acabaram subindo no palco da tragédia e se inverteram as coisas. E no final das contas, quando os atores da comédia no palco da tragédia acabaram de encenar, fazer a sua parte, sua apresentação, vieram algumas pessoas para chamar a atenção deles, puxar a orelha, porque eles não podiam ter feito aquilo. Afinal de contas, o palco era de tragédia e não de comédia, ou seja, o palco era de tristeza e não de alegria. Mas, curiosamente, quando esses que se dirigiam para repreendê-los estavam chegando perto para falar com eles, a audiência se levantou e começou a aplaudir efusivamente. E todos ficaram pressionados, porque eles esperavam uma tragédia e receberam comédia. E no outro palco aconteceu a mesma coisa. Aqueles que esperavam comédia e receberam tragédia também, obrigado, irmão, também aplaudiram efusivamente ao final da apresentação. Então, essa pequena fábula, ela ensinou para os seus primeiros ouvintes que na vida nós temos tragédia e nós temos comédia. Na vida nós temos tristezas, mas também temos alegria. Muitas vezes nós nos acostumamos tanto com a tristeza, tanto com a tragédia, que não esperamos, somos surpreendidos pela alegria, citando aqui C.S. Lewis, E quando nós nos damos conta de que a alegria nos faz tão bem, é que nós percebemos que passamos muito tempo vivendo na tristeza, não nos importando de sair daquele contexto. Por outro lado, às vezes a gente passa também tanto tempo nos alegrando, nos regozijando, tendo momentos de realização, de sucesso na nossa caminhada, que nós muitas vezes somos surpreendidos pela dor, pela tristeza, pelo abatimento, e já não sabemos mais viver no palco da alegria. Aliás, não sabemos mais viver no palco da tristeza. Então, na vida, irmãos, é essencial que nós tenhamos essa compreensão. A vida não é justa, a vida não é Deus. Deus é justo, Ele é bom, Ele é sempre bom. Ele sempre faz o que é certo, Ele sempre faz o que é melhor para nós, e Ele sempre traz o suprimento necessário para cada necessidade que temos, independente do que nós pensemos ou façamos com aquilo que a vida faz conosco. Deus é sempre o mesmo Deus, Ele sempre está no controle de todas as coisas, e isso deve trazer satisfação e contentamento a nós. Isso tem muito a ver com a palavra que o Senhor tem destinado para nós nesta manhã, e o nosso texto se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 9, de 1 a 12. Não vamos fazer a leitura de imediato. Antes eu gostaria só de contextualizar esse nosso texto com a proposta que o Espírito Santo tem colocado para nós nessa oportunidade. Eu acredito que todos aqui já devem ter ouvido falar em paradoxo. O paradoxo é uma figura de linguagem ou de pensamento que traz uma oposição ou uma contraposição de ideias. Uma afirmação paradoxal, ela pode parecer absurda no primeiro momento e até sem sentido, mas ainda assim
ela pode ser capaz de transmitir uma ideia coerente que se fundamenta numa verdade. Então os paradoxos estão por toda parte, na matemática, na física, na psicologia, na filosofia e também na teologia. E um dos principais paradoxos da nossa fé afirma que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ou seja, duas afirmações aparentemente contraditórias, mas absolutamente verdadeiras. No início do livro de Apocalipse, nós vemos ali o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Altíssimo, se revelando a João na ilha de Patmos, e ele diz para João: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E curiosamente no capítulo 22, no final do livro, nós vemos Jesus se dirigindo ao mesmo João e dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ora, se depois de ômega não existe nada no alfabeto grego, se antes de alfa não existe nada no alfabeto grego, se antes do princípio não existe nada e depois do fim não existe nada, então não podem haver dois alfa e ômega, não é? Mas como isso se resolve na palavra de Deus? Quando Jesus vai dizer em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Então o Pai é Deus e o Filho também é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os paradoxos da nossa fé, que nós não conseguimos explicar completamente, não conseguimos entender perfeitamente, mas cremos porque a palavra de Deus diz e é verdade. Da mesma maneira, o texto de Gálatas capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo diz que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele também padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, uma personagem conhecida na história universal que viveu no tempo e no espaço. João capítulo 19, versículo 16. Então Jesus também é o homem. Ele é realmente um homem que viveu entre nós. Mas o paradoxo está mais perto do que imaginamos. Nós usamos o tempo todo esse recurso de linguagem no nosso dia a dia, né? Como quando nós falamos coisas do tipo, eu estou dormindo acordado. O que eu quero dizer? Que eu estou acordado, mas que eu estou com muito sono. Paradoxo. Ninguém pode dormir acordado. Na poesia nós lemos, né? E ouvimos nas músicas e nas poesias: o amor é ferida que dói e não se sente. Luís de Camões. Significa que o amor é uma emoção intensa e contraditória e é desafiadora também. Então o paradoxo não existe para ser resolvido, mas sim para ser abraçado como uma forma de nos ajudar a compreender uma verdade. Agora, o paradoxo tem a ver com o nosso texto de hoje. Talvez você esteja pensando aí, o que o pastor está falando sobre paradoxo em relação a Eclesiastes capítulo 9? É porque tem tudo a ver com o livro de Eclesiastes, que é um livro paradoxal, e tem tudo a ver com o nosso texto. E nessa manhã o seu autor nos convida também a abraçar um dos grandes paradoxos contidos aqui, que é exatamente o desafio de aproveitar a vida num cenário de morte. O desafio de viver com alegria no palco da tristeza. Então, eu quero convidar os irmãos a fazermos a leitura do capítulo 9, versículos 1 a 12, e depois nós vamos orar mais uma vez. Ok? Eu faço a leitura aqui na Nova Almeida atualizada, vai ficar um pouquinho diferente da versão dos irmãos, mas vai dar para a gente entender. Diz assim a palavra do Senhor: tenho refletido sobre todas estas coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios, com seus feitos, estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igualmente com todos.
O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mau, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não oferece, com o bom e com o pecador, tanto com quem faz juramentos como aquele que tem medo de fazê-los. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura, enquanto elas vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Portanto, vá e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Amém. Oremos, irmãos. Nosso Deus e Pai, graças te damos mais uma vez pela leitura da tua santa palavra. A tua palavra é poderosa, é capaz de penetrar até o íntimo de cada um de nós para discernir o que há em nossos corações e mentes. Use-a, Senhor, nesse objetivo para que nós possamos ser discernidos pela tua palavra e nos discernirmos por ela também, a fim de que encontremos nela, ó Deus, conforto, encorajamento, despertamento, exortação, consolação. Nós oramos assim com gratidão em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Acredito que os irmãos já estejam bastante familiarizados com o contexto mais amplo do livro. No entanto, é importante que a gente leve em conta o contexto imediato. O capítulo anterior traz uma reflexão sobre a submissão, o dever de submissão às autoridades. E qual é o fator normativo desse dever? É o próprio Deus, porque já da perspectiva do mestre de Eclesiastes, tudo está debaixo da soberania e do controle de Deus. Então, ele vai mostrar que Deus é quem constitui a autoridade e quem nos governa por meio dela. Contudo, nem por isso devemos esperar que as autoridades governem sobre nós no temor de Deus, muito menos que elas sejam capazes de governar de forma totalmente justa. Pelo contrário, a Bíblia já nos alerta para o fato de que muitos dos que estão investidos de autoridade governam para o mal e não para o bem. Você pode conferir isso daí a partir do capítulo 8 de Eclesiastes, especialmente versículos 2 e 9. Então, durante o curso da nossa vida aqui, é prudente para quem deseja ter saúde, saúde na mente, no corpo, no coração, para quem deseja ter um pensamento equilibrado acerca de tudo, da vida e dos seus desafios, que nós vençamos a ingenuidade de achar que haverá justiça nesse mundo. A injustiça vai prevalecer. E aqui o mestre, ou o pregador, que é o personagem principal desse livro, ele vai trazer alguns exemplos. Ele mostra que os ímpios são sepultados com honra, pelos quais muita gente chora e se lamenta,
não é? Mesmo diante das obras ímpias que eles praticaram. Ao passo que os justos que tiveram uma vida de boas obras são sepultados como indigentes, ninguém chora por eles. Os ímpios são tratados como justos e os justos como ímpios. Capítulo 8, versículos 10 e 11. É difícil conciliar, irmãos, tudo isso com o senso moral com o qual todos nós nascemos e que foi incutido em nós desde que viemos ao mundo pelo próprio Deus. O texto afirma que nenhum homem mais sábio poderá entender, decifrar adequadamente esse enigma. Capítulo 8, verso 17. E o enigma é uma das palavras principais aqui no livro de Eclesiastes, um livro enigmático. Mas o autor traz a nós duas certezas. Primeiro, a vida é um dom de Deus, capítulo 8, versículo 15. E segundo, apesar de tudo, devemos exaltar a alegria, porque ela está ligada à vida que Deus nos deu, portanto Deus se agrada de que nós vivamos com alegria. O mesmo versículo 15, primeira parte. Então é assim que nós chegamos ao capítulo 9. E esse capítulo traz uma transição importante. Ele considera tudo aquilo que havia sido dito antes, não é? E ele agora vai também lançar as bases para o desdobramento do restante do livro, que vai até o capítulo 12. Então o texto que nós vamos ver aqui de 1 a 12, ele tem uma peculiaridade. Ele funciona como um sanduíche argumentativo, digamos assim. De que maneira? Lembra que nós falamos no início sobre a fábula, sobre a peça teatral? Então, essa peça, nós poderíamos imaginá-la dentro de um cenário, de um quadro, de uma moldura. E esse capítulo 9, ele também funciona como, ele tem esse recurso de uma moldura no texto, porque o autor apresenta um argumento dividido em 3 partes. 2 partes muito amargas, onde ele vai falar sobre a sombra da morte que paira sobre todos os vivos. Uma no início e a outra no final, e são complementares. A primeira parte vai do verso 1 a 6, a segunda de 11 a 12, mas tem uma parte doce, onde ele fala sobre o lado bom da vida, que fica no meio, entre as 2 partes amargas, versículos 7 a 9. Então vamos imaginar aqui um sanduíche natural, né? Não sei quantos aqui gostam de sanduíche natural, mas vamos imaginar um sanduíche natural feito com 2 fatias de pão de rúcula. Existe pão de rúcula, tá? Para quem não sabe. Então nós temos 2 fatias de pão de rúcula, cujo recheio vai ser pasta de amendoim com geleia. A geleia você coloca o sabor que você quer, você ainda tem essa facilidade, tá bom? Então vamos ver aqui o que fala a nossa primeira fatia de pão, versículo 1 do capítulo 9. Vamos ver. Tenho refletido sobre todas estas coisas para chegar à seguinte conclusão. Antes de falar sobre a conclusão, é importante que a gente entenda que o mestre, ele está dando ciência a nós, que tudo que ele vai dizer aqui a seguir tem a ver com uma reflexão profunda. Nesse ponto eu prefiro a versão da Ara, que é a Almeida Revista e Atualizada, que diz: deveras me apliquei a todas estas coisas. Então o que ele vai dizer não é fruto de um pensamento rápido, de uma impressão, mas é fruto de uma reflexão profunda. Então o texto original traz a ideia de aplicar o coração, fala de uma busca intensa e pessoal pela verdade, pelo entendimento acerca da realidade da vida. Não é um exercício filosófico, mas é uma necessidade que ele tem em função daquilo que aflige a sua alma. Então, a questão, irmãos, é que é dessa maneira que nós também procuramos explicação para tudo na vida. São questões que afligem a nossa alma e nós precisamos encontrar explicações para essas questões. Mas a maneira como esse mestre descreve as suas conclusões sobre a vida
é desafiadora, principalmente porque ela exige do leitor a capacidade de digerir o amargo e o doce com a mesma confiança. Mas confiança em quê? É o que o verso 2 vai nos ajudar a responder daqui a pouco. Mas vamos concluir aqui o verso 1, que diz que tenho refletido sobre todas essas coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios, com seus feitos, estão nas mãos de Deus. Se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Veja, nós devemos entender, irmãos, que justos e sábios aqui não são pessoas diferentes, né? Não são duas pessoas, mas uma pessoa com as mesmas virtudes. Porque na perspectiva do autor de Eclesiastes, ser justo e ser sábio andam juntos, né? A justiça e a sabedoria na vida do justo, na vida daquele que está em Deus, que tem um relacionamento com Deus, que teme a Deus, são duas coisas que andam juntas: justiça, sabedoria. Então, ele tem a mesma perspectiva do autor de Provérbios, que também considera o justo sábio e o sábio justo. Então, o mestre está mostrando aqui que esse justo sábio, ele, mesmo sendo justo e sábio, não tem o conhecimento perfeito, completo, sobre o que virá. E mais, ele também afirma que mesmo sendo justo e sábio, e estando nas mãos de Deus a sua vida, ainda assim, ele não sabe o que virá, se é o bem, se é o mal, se é o amor ou se é o ódio. E é interessante nós percebermos esta perspectiva do autor, porque nós que vivemos na era do protagonismo, não é? Dos livros de autoajuda que lotam as prateleiras, oferecendo estímulo nesse sentido, então a gente lê muito coisas do tipo: assuma o controle da sua vida, seja protagonista de si mesmo, não deixe que outros ditem o seu estilo de vida ou as suas decisões. E o autor de Eclesiastes está nos dizendo: não, as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Elas não estão nas nossas vidas, nas nossas mãos. Não é desafiador, irmãos, ouvir isso? Que a nossa vida está na mão de outra pessoa? Não sei quantos aqui já estiveram numa mesa de cirurgia, mas é exatamente essa tensão que a gente sofre quando nós estamos deitados ali, à mercê de uma pessoa que vai ter o controle total da nossa vida. Nós vamos fechar os olhos e depois que acordarmos, o que tiver de ter sido feito, já foi feito, e nós não tivemos domínio nem controle nenhum. A diferença é que o médico pode errar, mas Deus não erra. Não é maravilhoso a gente saber que as nossas vidas estão nas mãos de um Deus que não erra? Ele é o cirurgião perfeito que opera as nossas vidas e tira tudo aquilo que é mal, para realizar em nós uma transformação necessária, de tal maneira que nós possamos viver segundo a sua vontade. Mas essa questão da autonomia, que é o discurso do iluminismo, né, que vem sendo aperfeiçoado ao longo das eras, que propõe o rompimento de vínculos do homem para com o seu Criador em busca de autonomia, nós sabemos que isso nunca deu certo. Desde o princípio, nós sabemos que isso nunca deu certo. De outro lado, a Bíblia está dizendo: a sua vida está nas mãos de Deus. Você não tem o controle de absolutamente nada, a menos que Ele permita que você tenha um controle relativo, mas o governo e o domínio sobre todas as coisas estão nas suas mãos. Seja do fio de cabelo que cai, seja da folha que cai, seja do grão minúsculo de pó que se levanta, nada disso acontece sem que Deus diga: faça-se, seja feito. Que privilégio saber que as nossas vidas tão pequenas estão nas mãos de um Deus que controla todo o universo. As galáxias, os corpos celestes, os seus sistemas, tudo está sob o controle de Deus.
e as nossas pequeninas vidas também estão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas será que isso nos garante imunidade? Já vimos que não. A parte confusa e enigmática da nossa mente limitada é justamente aqui que ela encontra uma barreira, um desafio, um obstáculo, o amargo do caos para o qual nós olhamos em busca de ordem, de sentido e não conseguimos encontrar. Então veja o que dizem aí os versos seguintes. Vamos ver o verso 2, né? Aliás, a partir do verso 1, segunda parte, terceira parte para o verso 2, ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igualmente com todos, o mesmo acontece com o justo, com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não oferece, com o bom e com o pecador, tanto que faz juramentos como aquele que tem medo de fazê-los. Então a questão é a seguinte: se as nossas vidas estão nas mãos de Deus, e o texto diz que estão, Ele não deveria seguir dizendo que somente o amor está à nossa espera, irmãos? Somente as coisas boas estão à nossa espera? Mas não. Ao invés disso, o mestre afirma que duas coisas terrivelmente perturbadoras estão acontecendo aqui. Primeiro, ninguém sabe o que esperar da vida, se amor, se ódio, se bem e se mal, que vem de Deus. Sua aprovação, sua reprovação, ninguém sabe o que vai acontecer, o caos, o amargo, o doce, ninguém sabe. Existe um filme chamado Terra das Sombras, de 1993, que conta a história do casamento e da súbita viuvez de C.S. Lewis. A perda totalmente inesperada da sua jovem, amada esposa abalou a sua fé. Mas ainda assim, se não me trai a memória, foi nesse filme que, ao ser questionado sobre o valor da sua fé, diante daquilo que Deus havia permitido ou ordenado na vida da sua esposa, por essa nuvem lançada pelos críticos sobre a bondade de Deus, ele respondeu mais ou menos assim: acredito que quando nascemos, Deus nos dá um pacote, Ele nos envia um pacote. Nesse pacote estão contidos todos os fatos das nossas vidas, os alegres e os tristes, os bons e os maus, os sucessos e os fracassos. Não nos cabe abrir o pacote e separar apenas o que nos interessa. Nos cabe aceitar o pacote ou devolvê-lo ao seu remetente. Numa linguagem bíblica, nós poderíamos dizer: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Salmo 139, versículo 16. Esse é um dos paradoxos da fé ao qual nós devemos abraçar. Confiando totalmente na suficiência do conhecimento perfeito que Deus tem de todas as coisas e do seu interesse pelo nosso bem, nós seguramos esse pacote e dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade, que o teu propósito se cumpra, e viver bem com isso, irmãos. Mas a segunda afirmação é igualmente inquietante, porque o mestre afirma, na linguagem da NVI, que todos partilham do mesmo destino. Todos quem? O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o santo e o profano, o justo e o pecador, o que jura e o que não jura. A lista foi criteriosamente concebida porque ela vai contrastar com a maneira como o Antigo Testamento distingue essas classes de pessoas. Como normalmente nós lemos isso no Antigo Testamento? O justo é diferente do ímpio, porque Deus abençoa o justo e traz o mal para o ímpio. O puro é diferente do impuro, porque Deus abençoa o puro, mas Ele condena o impuro. E tendo em mente essa ideia de recompensa do justo e do castigo do ímpio, quando nós chegamos aqui e lemos que tudo acontece igualmente a todos, nós ficamos chocados. Não bate bem, não é, irmãos?
Parece que alguma coisa está fora de sintonia, porque o autor está dizendo todos partilham de um destino comum. E que destino é esse? Ele está falando da morte, que está no fundo desse pacote, para quem Deus designou uma vida longeva, para quem Deus deu o privilégio de viver muitos anos. Esse é o ponto final desse tudo que acontece igualmente a todos. E de acordo com o salmo que citamos aqui há pouco, este é o fim da lista dos nossos dias, a qual Deus escreveu e determinou. Então, seja rico, seja pobre, culto, inculto, proeminente, indigente, esse fim é inevitável. Todos têm de seguir por esse caminho. Então, o que vemos aqui? Duas coisas: justiça e injustiça. O paradoxo: justiça, porque a calamidade e a morte caem sobre todos indiscriminadamente. Mas injustiça, a mesma já verificada no capítulo anterior, onde os que merecem, entre aspas, um destino melhor, têm o mesmo destino dos que não merecem. Existe uma lógica nisso, irmãos? Humanamente falando? Aparentemente não existe. Mas se nós olharmos atentamente o texto, vamos concluir que há sim uma razão para a morte ter se tornado esse destino inescapável. É o que mostra o verso 3, acompanhe comigo. Diz assim: vamos ler o verso 3. Este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura enquanto elas vivem, depois rumo aos mortos. Então o mestre reconhece que o fato de todos terem o mesmo destino e o próprio destino ser um mal, né? E ao reconhecendo isso, ele mostra que não é alguém soturno, alguém melancólico que tenha prazer em falar só de morte, sobre tragédia. Ele ama a vida, mas ele quer chamar a nossa atenção para o fato de que compreender a finitude da nossa existência, irmãos, nos ajuda a mensurar de forma mais sábia o valor das coisas dentro da própria vida. Não há ninguém que seja capaz de mensurar o valor das coisas pequenas e simples da vida como aquele que está às portas da morte. Então, ele vai mostrar que isso é algo para o qual nós devemos atentar. Ele já havia falado sobre isso em outros momentos. Se você voltar um pouquinho aí no capítulo 7, no versículo 2, ele vai dizer: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois nela se vê o fim de todas as pessoas e que os vivos o tomem em consideração. É estranho a gente ouvir alguém falar que é melhor ir num velório do que numa festa, mas ele está dizendo que na festa ninguém pensa sobre o fim da vida e por isso não se preocupa com as coisas importantes, mas no velório sim. Mas por que afinal é preciso passar pela morte? Inevitavelmente, por causa daquilo que está nos corações dos homens, essa maldade, essa loucura, que é a nossa escolha deliberada de viver como tolos e sábios, desde que nós nascemos, que ocupa os nossos corações, como Jeremias também sustenta no capítulo 17, como Paulo mostra em Romanos capítulo 1. Então observe que o mestre ressalta esse quadro de maldade e loucura durante toda a vida humana. De que maneira essa dinâmica do mal pode ser parada? Só de uma maneira: apenas com a morte. Essa é a razão não só da condenação, né, da humanidade nesse sentido, mas de todas as formas de males que nós experimentamos nesta vida, além da própria morte. Então, desde que caímos no Éden, o nosso distanciamento de Deus e a escolha pela autonomia nos condenou a esse destino pelo qual caminhamos todos os dias, ainda que nós o temamos e tentemos fugir dele.
Portanto, irmãos, não podemos esquecer que a morte não é uma causa, e sim uma consequência da maldade, da loucura do coração humano. Dizendo de outra forma, é uma consequência do pecado. Então é a conclusão do verso 3. Nos versos seguintes nós vamos ver o mestre ressaltando aqui esse ponto de várias maneiras, mas o verso 3 traz esta razão, né, da inevitabilidade da morte. A morte é uma consequência da maldade no coração dos homens. A vida é sempre preferível, mesmo que sempre assombrada pela possibilidade do fim. E o mestre faz essa afirmação em duas sentenças lógicas aí nos versos seguintes, 4 a 6. Acompanhe comigo. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já não existem, mas eles estão afastados, pois eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. É interessante que a primeira sentença que ele coloca aqui é um provérbio da época, que diz: mais vale um cão vivo que um leão morto, que é usado para ilustração da afirmação: para aquele que está entre os vivos há esperança. Então é interessante observar que enquanto ele fala da inevitabilidade da morte, o mestre usa um exemplo extremo para mostrar o quanto nós devemos considerar o valor da própria vida. Isso vai repercutir lá na frente, mas veja que ele confronta a imagem de um cão com a imagem de um leão. E veja, irmãos, é preciso explicar aqui o que era um cão naquela época, né? Naquela época você não veria uma pessoa entrar no shopping abraçada com seu poodle toy, porque um cão não tinha valor, era um bicho desprezível. As pessoas não queriam nem chegar perto de um cão, enquanto os leões eram símbolos da realeza, da nobreza. Animais como leões e tigres eram usados sim naquela época como pets das famílias ricas, nobres, dos governantes, dos reis, porque transmitiam essa ideia de força, de realeza, de nobreza. Então, ser amigo de pet naquela época era ser amigo de um leão ou de um tigre. E o mestre, nesse contexto, ele protesta que é melhor ser um cão vivo que um leão morto, porque afinal, que valor tem um leão morto? É verdade, irmãos? Então, a pessoa que está viva, e esse é o sentido, independente das condições em que ela vive, ainda assim, ela tem o benefício de possuir esperança. E a palavra esperança aqui tem o sentido de certeza ou de expectativa, né? Pelo que diz o verso seguinte, os que estão vivos, eles podem esperar por dias melhores, por recompensa, eles podem esperar receber alguma coisa, e também têm a certeza de que um dia eles vão morrer, mas ainda vivem. Ao passo que os mortos já não sabem de coisa alguma e tampouco esperam por alguma coisa, porque a sua memória jaz no esquecimento, como diz o verso 5. Além de não saberem mais nada e não esperarem coisa alguma, os mortos também não sentem mais nada, versículo 6, nem amor, nem ódio, nem inveja, nem coisa alguma. Eles já não pertencem mais ao mundo dos vivos, que subsiste debaixo do sol. A conclusão a que nos leva o mestre, nesse ponto específico, é que, falando da essência das coisas, o que define a vida humana é a consciência. A consciência. Não apenas de estar consciente, mas de ter consciência, de usá-la na consideração do real valor da própria vida por si. Das coisas consideradas pequenas e desprezíveis, como nós falamos no início, mas que às vezes são tudo o que nós precisamos para nos sentir bem, para estar em paz. E na maior parte do tempo nós nem notamos que essas coisas existem. Então,
Podemos pensar em coisas aqui tão banais do dia a dia que vivemos e que muitas vezes passam despercebidas porque nós estamos pensando em coisas muito maiores e melhores na nossa consideração. Meus irmãos, hoje quando nós saímos de casa para vir aqui, é muito provável que nós não paramos para pensar o quanto isso significa. Nós simplesmente levantamos, nos arrumamos, tomamos banho, nos preparamos, trocamos de roupa. Mas, a menos que alguém me surpreenda aqui, eu acredito que nenhum de nós parou um só momento para pensar: poxa, que privilégio maravilhoso eu tenho de estar me preparando agora para ir à minha igreja, congregar com os meus irmãos na Santa Comunhão, receber a presença de Deus através dos louvores, da palavra pregada, da comunhão em si, e ser abençoado dessa maneira. Que privilégio maravilhoso. Não pensamos nessas coisas, irmãos, porque elas nos escapam. Nós temos coisas mais importantes a considerar, mas devemos refletir sobre isso à luz do que o autor está dizendo para nós. Lembrando que até agora nós estamos olhando para o lado amargo. O que estamos vendo são linhas traçadas, cores e formas assimétricas e desconexas. Tenha paciência, porque daqui a pouco nós vamos adicionar o recheio, mas aguente mais um pouquinho. Então nós vamos à segunda fatia de pão, versículos 11 e 12, que diz assim: vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso, pois ninguém sabe a sua hora, assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira, e como os pássaros que são pegos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta cai de repente sobre eles. Então aqui o mestre acrescenta mais dois fatos surpreendentes. O primeiro se refere ao mesmo motivo de perplexidade a respeito do qual nós tínhamos refletido no início do capítulo 9, que é a aparente injustiça da vida. O segundo fato diz respeito a outra característica da morte, além de ser algo que nós não podemos impedir, é algo que nós também não podemos prever. Então, primeiro, o mestre afirma que o triunfo, a vitória, nem sempre vem para os que são mais capazes, mais bem preparados, mais competentes. Assim como lá no início ele mostra que não há nenhuma vantagem do justo sobre o ímpio, do bem sobre o mal, do puro sobre o impuro, do que sacrifica, do que não sacrifica, do que jura e do que não jura. Quando o assunto é escapar da fatalidade do infortúnio, assim também ele quer nos mostrar que nem sempre as pessoas que são mais habilidosas, mais competentes, mais capazes, que se preparam melhor, chegam na frente, têm a vitória. Então, o que nós vemos aqui? O mesmo cenário de injustiça. O mestre afirma: a vida é injusta. A vida é injusta. Nós sabemos como isso acontece na prática, não, irmãos? Todos nós temos experiências que mostram isso para nós. Quantas vezes nós nos preparamos bem para chegar em primeiro lugar, seja num concurso, seja em qualquer outra situação da vida, e nós vemos pessoas que nós sabemos que não se prepararam como nós, chegando lá na nossa frente, nós aqui bem atrás, e nos sentimos humilhados com essa situação. Como diz, no entanto, o comentário Bruce, ele diz: o texto não quer elogiar a indolência, nem a fraqueza, nem a preguiça, nem a tolice. Ele só quer mostrar que o infortúnio, com frequência, cai sobre os que não merecem o infortúnio. Então, nada é certo nessa vida, nem o sucesso, nem o prestígio,
mesmo para aqueles que se preparam melhor. Mas há uma coisa que é certa nessa vida, e ele diz aqui: a morte. Ela não tem hora para chegar, não tem aviso prévio, e este é o segundo ponto aqui. Ninguém sabe a sua hora. Mais uma vez o mestre vai usar uma comparação do ser humano com os animais para destacar a nossa frágil condição de existência neste mundo. É interessante que o capítulo 49 dos Salmos, que o irmão leu no princípio aqui, falava exatamente sobre isso, sobre o fato de os homens serem tão perecíveis quanto os animais, mesmo que eles tenham muita glória neste mundo. Então, ele já havia falado sobre isso no capítulo 2. A morte nos apanha como a rede traiçoeira apanha o peixe desavisado no mar, assim como a armadilha cai sobre o pássaro repentinamente e o aprisiona, assim o fim chega repentinamente sobre todos nós. Nós sabemos muito bem o que isso significa. Já vivemos situações assim, não é, de pessoas que amamos, de pessoas que conhecíamos. Já vivemos ou conhecemos histórias de pessoas que viveram uma experiência muito amarga nesse sentido. E em nossa igreja, nós sofremos com isso no tempo da pandemia, especialmente com um rapaz muito jovem, 30 e poucos anos, atleta, uma pessoa muito capaz, se preparava para concursos, sempre trabalhando, estudando para concursos. Um menino ótimo. E ele, no momento, estava conosco, no outro começou a passar mal em casa, foi levado ao hospital. Em pouco tempo foi entubado e rapidamente ele se foi. Ele não tinha comorbidades, não havia nada que indicasse que ele fosse suscetível a tal ponto de ser levado tão rápido, mas a rede o apanhou. A armadilha caiu sobre ele, não teve aviso prévio, ninguém o preparou para aquilo. No momento ele estava conosco, em outro momento não estava mais. Todos nós ficamos abalados, muito abalados com isso. E há inúmeros casos semelhantes. Essa poderia ser a experiência, não é, de muitas pessoas aqui. Se tivesse a oportunidade de contar, você também certamente teria uma história para contar nesse sentido. E isso tudo tem a ver com o fato de que a vida tem os seus palcos de tragédia. Mas ela também tem palcos de alegria. E agora finalmente chegou a hora do nosso recheio, irmãos. Uma boa notícia, não? Versículos 7 a 10. Diz o texto: vá, portanto, e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol. Porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida, pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O mestre retoma uma fala do capítulo anterior, capítulo 8, versículo 15, por isso exalto a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho durante os dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Ele relembra que a vida é mesmo esse envelope cheio de possibilidades, boas e más. E qual é a resposta do mestre a todo esse gosto amargo que ficou nas nossas bocas depois de termos ouvido as 2 fatias de pão? Ele está nos chamando a fazer o melhor com o tempo que nos é dado. Fazer o melhor com o tempo que nos é dado.
Isso significa fazer aquilo que já havíamos antecipado lá atrás, exaltar a alegria, ou seja, não permitir que a realidade tão dura, tão inevitável, tão imprevisível da morte ou dos fatos da vida nos prive da alegria de viver, irmãos. Não podemos viver no palco da tragédia. Precisamos também nos acostumar a viver no palco da alegria. É esse o convite que o autor faz para nós. Ele nos direciona a um novo estado de ânimo e principalmente a um lugar de fé, onde nós sentimos pela primeira vez os nossos pés pisando em terreno firme. É como se depois de tudo o mestre nos exortasse: ei, levante a sua cabeça. Nem tudo está perdido. Deus nos deu a vida como dádiva que deve ser desfrutada com santo temor e grande alegria, porque ela é um dom maravilhoso que Deus nos deu. E nós temos aqui 4 sentenças imperativas que são lançadas sobre nós como uma ducha de alta pressão, para nos despertar do estado de abatimento que nós vínhamos e nos estimular a uma reação. Então vamos ver o que esses 4 pontos vão dizer para nós. Versículo 7. Portanto, vá e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Veja, ter alegria nas coisas simples, como comer e beber. No tempo em que vivemos, irmãos, é muito diferente do tempo em que o autor do livro viveu, em que o mestre, que é o personagem principal, viveu. Naquele tempo, seria mais simples compreender o peso dessas palavras, porque ter o pão e o vinho como alimento cotidiano representava uma grande conquista para aquelas pessoas. Elas não tinham uma padaria na esquina, elas não tinham uma vinícola, elas não tinham uma adega. Elas tinham que fazer o pão e elas tinham que fabricar o vinho que elas tomavam. Portanto, para elas era comum a percepção da sacralidade dessas coisas simples e do custo que elas têm. Portanto, quando você tem um pão que você conquistou penosamente, você saboreia de uma maneira muito mais intensa e dedicada do que quando você tem a sua despensa cheia de pão que outro fabricou para que você tivesse. É muito diferente. Então, para aquelas pessoas era comum a percepção da sacralidade, do gesto simples e singelo de se sentar à mesa para comer e beber. É algo que precisamos recuperar, irmãos. O senso do sagrado nas coisas triviais da vida. Jesus nos ensinou a enxergar a vida assim. Ele considerava dessa maneira. Não é à toa que ele escolheu uma solenidade de despedida com seus discípulos. Onde? Sentado à mesa com eles, para comer uma refeição, não é? Se Jesus fosse um mestre de filosofia, ele teria preparado um último discurso, porque isso pareceria a coisa mais sagrada, mais solene. Mas ele preparou uma última refeição, porque para ele, comer e beber diante de Deus é tão santo e tão sagrado quanto pregar a palavra de Deus, quanto falar das coisas do reino de Deus, porque tudo no mundo que Deus criou é sagrado. Então, irmãos, precisamos recuperar o valor dessas coisas. O mestre ainda nos tranquiliza dizendo: Deus já permitiu que nós desfrutássemos com alegria do que Ele nos deu. Que Deus criou as coisas que Ele criou para o nosso bem, para a nossa alegria, e elas nos foram entregues para administrar com zelo e para desfrutar com alegria. Veja aí o que diz o capítulo 2, voltando um pouquinho. Você vai ver que o capítulo 2, ele fala sobre isso no verso 24, onde nós lemos assim: não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute do que conseguiu
do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Capítulo 3, versículo 13, vai dizer aí: sei também que poder comer e beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Ou seja, é sagrado, é santo, é separado. E este é o sentido do final do verso 7, quando ele diz que Deus já se agradou de tudo que nós fazemos. É importante entender isso aqui, irmãos, porque não significa que Deus vai aprovar tudo que nós decidirmos fazer, não. O sentido é que Deus já consentiu, Ele já permitiu que nós desfrutássemos dessas bênçãos que Ele nos dá. Versículo 8 diz que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Então aqui o sentido é viver com entusiasmo, viver com ânimo. Isso é simbolizado nas vestes brancas, que na linguagem da NVI traz vestidos de festa, e no óleo derramado sobre a cabeça. Vamos pensar aqui que as roupas brancas simbolizavam a pureza, festividade ou posição social elevada. Então todos os significados apontam para a alegria, que é a nota tônica dessas 4 sentenças dos versos 7 a 10, para o estado de ânimo elevado. Então o óleo que era derramado sobre a cabeça fazia parte da boa hospitalidade. Sempre que você recebia uma visita, você levava o óleo para derramar sobre a cabeça do seu visitante, porque no clima seco daquela região, o óleo derramado sobre a cabeça trazia alívio para as irritações do couro capilar. Portanto, irmãos, o verso traz a ideia de saúde e de bem-estar que produzem e sustentam o bom ânimo do ser humano. Então, desfrutar da vida, nesse sentido, é algo que, na visão do autor de Eclesiastes, que devemos fazer com alegria nessa nossa curta jornada por este mundo. Mas veja, nós temos aí ainda o verso 9, que diz: aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Desfrutar a vida ao lado da esposa. O casamento é visto como parte dessa bênção de Deus. Ter uma esposa e constituir um lar significa aqui um bálsamo de alívio para os fardos de aflição que o homem carrega no desenvolvimento do seu trabalho para sustentar a sua família. Eclesiastes trabalha com a teologia da criação, então não se admite aqui a ideia de um homem adulto sem uma esposa. Nesse contexto, o papel masculino envolve uma preocupação, uma inquietação muito peculiar do autor de Eclesiastes. Ele diz que o homem não deve pensar em desfrutar do que ele conquista sozinho, mas ao lado da sua esposa. Que os maridos aqui digam amém. Glória a Deus. Então, irmãos, o texto aponta para 4 implicações na relação do marido com sua esposa. Primeiro, acima de tudo, que ele deve amar a sua esposa, que ele deve ser fiel a uma única mulher. Segundo, ele deve usufruir das coisas boas que Deus lhe deu ao lado dessa mulher com a qual ele vive. Terceiro, ele deverá receber encorajamento para viver nesse contexto todos os dias da sua vida, na relação que ele tem com a sua esposa. E quarto, ele deve entender que essa é a sua recompensa por todo o trabalho das suas mãos durante o tempo em que ele vive. Então veja, consideração das coisas que nós consideramos pequenas e comuns. E por fim, nós chegamos ao verso 10, onde ele vai nos mostrar o dever de enfrentar as responsabilidades que temos com energia e boa vontade. Versículo 10.
Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A ideia contida no verso é de uma entrega incondicional, tanto a desfrutar do que recebemos, quanto as tarefas que recebemos. Ou seja, fazer tudo da melhor forma que pudermos, com o melhor esforço, com o melhor empenho, seja o nosso trabalho, seja os estudos, seja o lazer, os relacionamentos, devemos fazer tudo isso inteiros, comprometidos. Por quê, irmãos? Porque tudo é sagrado. O trabalho é sagrado. 1 Coríntios 10, 31. Em tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Imagine se cada funcionário começasse a pensar assim no exercício da sua profissão. Imagine se cada patrão começasse a pensar assim na relação com o seu funcionário. O trabalho é sagrado, ele deve glorificar a Deus. Então é notório aqui um senso de urgência. Essa urgência se deve ao seguinte fato: a morte pode chegar a qualquer momento. E ali não há atividade, não há projetos, não há conhecimento, não há sabedoria, não existe nada. Então, mais uma vez o autor está trazendo o lembrete: façamos tudo da melhor maneira que pudermos, no tempo que pudermos, com o esforço que tivermos, mas não deixemos para amanhã. Façamos sempre que tivermos a oportunidade. Então, irmãos, eis aqui o nosso recheio. Nosso sanduíche está pronto. Temos então esse quadro paradoxal diante de nós. Dois palcos estão no mesmo cenário: o palco da tragédia, o palco da comédia, o palco da tristeza, o palco da alegria. De um lado, o mundo caído existe como um palco para a morte. Tudo neste mundo aponta e encaminha para ela. Há injustiças, frustrações, muitas vezes desespero e perplexidade. Mas por outro lado, há um chamado para a vida, uma vida alegre e cheia de gratidão ao Deus Criador, como doador e mantenedor da nossa vida. E apesar de muitos definirem esse livro como pessimista, ele não é pessimista, pelo contrário, ele está longe de ser. Ele possui 5 momentos em que o mestre vai apontar para este lembrete: aproveite a vida com alegria. Com alegria. E com esse paradoxo, o autor espera evitar que os seus leitores caiam em 2 possíveis armadilhas. Primeiro, na armadilha do hedonismo inconsequente, que é aquela ideia de ter uma vida sempre boa, de aproveitar, sempre ter prazer em tudo, sem que em um momento ele pare para pensar que a vida tem um fim e que ele pode chegar a qualquer instante. Por outro lado, ele quer evitar o pessimismo paralisante, que é quando nós pensamos que a vida se resume em esperar pela morte. Então ouça o que o autor bíblico inspirado diz: procure viver os seus dias com alegria, tendo a consciência de que a vida é um dom de Deus. Ele se agrada de que nós desfrutemos dela com alegria. Procure se alegrar com as coisas simples da vida: uma refeição, um momento junto com a sua família, um tempo para estar com seus filhos. Viva com entusiasmo, com bom ânimo. Não permita que as frustrações e perplexidades da vida façam você esmorecer, perder a sua disposição, o seu gás, a sua determinação de fazer tudo bem feito. Desfrute de todo o bem que o Senhor te dá, ao lado de quem você ama, casado com a sua esposa e filhos, ou solteiro com seus familiares. Faça tudo o que lhe vier à mão, da melhor forma que você puder, comprometido, de boa vontade, com energia, com garra, porque você não está servindo ao seu patrão,
Você está servindo a Deus? Mas, irmãos, ao chegar a esse final, quando nós olhamos para o nosso sanduíche, ainda existe uma questão focal que ficou aqui sem resposta. Porque nada aqui é proposto para resolver o problema da morte. Ele não era apenas um mestre de sabedoria que estava buscando trazer notícias tristes, mas ele também não era um inconsequente procurando trazer autoajuda para nós. Ele estava mostrando para nós a realidade. Mas essa questão da morte permaneceu, ela continua no horizonte como aquele poder ameaçador, inevitável, imprevisível. E somente após dezenas de séculos iria surgir um outro mestre, esse mestre com M maiúsculo, que iria trazer a solução. Ele não era apenas um mestre de sabedoria, mas a própria sabedoria. Sim, eu falo de Jesus. Ele veio a este mundo como um de nós, irmãos. Portanto, ele precisou lidar com toda essa complexidade paradoxal do autor de Eclesiastes. E ele o fez. E mais, ele viveu neste mundo caótico de forma perfeitamente alinhada com a vontade de Deus. Ele foi o único homem cujo coração não se achou maldade ou loucura. E justamente por sua retidão e perfeição, por ser a própria verdade, ele foi perseguido e morto. Ele também subiu ao palco da tristeza e da tragédia. Ele fazia parte de um plano maior de Deus, para redimir os nossos pecados. Mas, dentro dessa perspectiva, o mesmo Jesus a quem os homens loucos e maus crucificaram, Deus o ressuscitou dos mortos e o exaltou sobremaneira. E ele está sentado sobre um trono de glória, no mais alto dos céus, à mão direita de Deus Pai. De tal forma que em si mesmo ele se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ou seja, ele respondeu a todas as demandas deste livro. Ele nos livrou não apenas da morte física, mas ele também nos deu o poder de deter a possibilidade de a morte ser para nós a última notícia da nossa existência. O último ponto da nossa parada. Ele anulou o poder da morte sobre as nossas vidas, e ele nos garantiu uma vida gloriosa, não apenas uma vida terrena, mas acima de tudo a vida eterna, a vida verdadeira na sua presença. E o que isso traz, irmãos? Traz uma novidade para nós. Porque essa vida em abundância que ele nos deu, e da qual nós já desfrutamos, mesmo vivendo aqui, torna os nossos dias mais leves, menos frustrantes e inquietantes. Já não tememos a morte, podemos desfrutar da vida com plena certeza e esperança do que está por vir, porque Cristo nos fez saber. Eu quero concluir aqui com duas aplicações para nós orarmos. Falando primeiro a você que já é um cristão, eu quero dizer para você, confie no Senhor Jesus. Ainda que você esteja passando por uma fase de grande perplexidade pelas aflições da vida, pelas lutas que você tem atravessado, eu digo a você, saiba que em Cristo você tem razões de sobra para viver uma vida alegre e cheia de esperança. Porque o autor aos Hebreus nos diz que ele viveu todas essas nossas aflições, que ele passou por todas essas nossas angústias, que ele enfrentou tudo que passamos neste mundo, mas sem pecado. Isso nos assegura uma vida gloriosa e plenamente resolvida na sua presença. Essa é a nossa herança, irmãos.
É esse o lugar para onde nós estamos indo. Então Jesus pegou aquele pacote, revirou tudo que estava ali, e depois da morte, que era o último ponto, ele colocou mais uma coisa: a ressurreição. Glória a Deus. Então não morreremos, nós passaremos da morte para a vida. Louvado seja Deus. E é para isso que nós olhamos, para nos sentirmos confiantes e fortalecidos na nossa caminhada neste mundo. Porque o pior que podia acontecer, não vai mais acontecer, irmãos. Louvado seja Deus. Então, Ele é o Senhor. A frustração não é o fim, as injustiças já vão cessar, nem a morte tem a última palavra nas nossas vidas, nem os problemas, nem as lutas, nem as perplexidades. A última palavra de Cristo é a última palavra das nossas vidas, e Ele há de dizer para todos nós: bem-vindo, servo fiel, entra no descanso do teu Senhor. E há 2000 anos, essa palavra foi proferida quando Ele disse no Calvário: está consumado. A você que não é cristão, talvez, pode haver aqui alguém que ainda não tenha tomado uma decisão por Cristo, entregue o seu caminho ao Senhor Jesus. Permita que Ele tire de você o medo da morte, que Ele tire você desse palco de tristeza, de abatimento, e te leve a viver no palco da alegria, mesmo diante das frustrações e lutas da vida. Porque o Senhor já ganhou a vitória para você, sobretudo Ele te deu a vitória sobre a morte eterna. Entenda que Jesus não é um caminho, mas Ele é o caminho para escapar dessa condenação do calabouço da morte, que não pode mais reter ninguém se você está em Cristo. Mas Jesus tem a vida abundante para dar àqueles que ainda não receberam esta vida. Um sentido para a vida, uma nova direção para esses tempos de lutas e tribulações que nós vivemos neste mundo. Deus quer redirecionar os seus sonhos, as suas expectativas, enfim, tudo aquilo que diz respeito à sua vida. Entregue o teu caminho ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar, irmãos. Curve as suas cabeças, por favor. Nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu lidar com esse texto tão difícil, o mais difícil desse livro, porque ele é muito desafiador para nós. Ele nos fala, Senhor, de situações, de uma realidade que é terrivelmente amarga, mas ele não nos deixa com um gosto amargo na boca. Ele nos mostra que é possível viver aqui, mesmo em meio às perplexidades, aflições e frustrações da vida, e diante da própria morte, com alegria, com regozijo, entendendo que o Senhor fez todas as coisas para o nosso bem, que o Senhor as entregou a nós para que nós cuidássemos delas, administrássemos, mas também desfrutássemos com temor e tremor. Então, Senhor, sabendo que o Senhor é o autor e o doador da vida, o mantenedor da vida de cada criatura que se move neste mundo e em todo o universo, nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, traz a nós a compreensão clara do que a Tua palavra quer comunicar aos nossos corações nesta manhã, e ajuda-nos, ó Deus, a perceber o quanto precisamos avançar, ó Deus, do palco da tragédia para o palco da alegria, se caso a nossa situação é de alguém que acha que não há mais esperança, que tudo está perdido, que não há mais o que fazer,
Então que o Senhor possa levar este irmão, essa irmã, que o Senhor possa levar esta pessoa, ó Deus, e mostrar a ela que ainda existe sim motivos para se alegrar, que ainda existe sim motivos para sorrir, existe sim motivos para confiar na Tua graça, na Tua misericórdia, no Teu cuidado, no Teu amor, porque a vida é um dom e ela precisa ser desfrutada com muita alegria, porque isso também celebra e glorifica o Teu santo nome. Mas quem sabe, Senhor, nesta manhã, existe alguém que precisa talvez ser levado para outra direção, para o palco da tragédia, para perceber que a vida é finita, que ela não dura para sempre, e nós precisamos lidar com ela de maneira muito responsável, sabendo que existe alguém que é dono dessa vida da qual nós desfrutamos, e que nós estaremos diante dele um dia para prestar contas. Então também precisamos pensar o que temos feito com as nossas vidas, de que maneira nós temos administrado os nossos dias. Temos feito isso para a Tua glória, para o Teu louvor, para a exaltação do Teu nome, para o Teu serviço, ou tão somente para nós mesmos? Então, Senhor, num caso ou em outro, desperta os nossos corações e leva-nos para o caminho que nos conduz à Tua vontade e aos Teus propósitos para nós. Nós oramos assim, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Posso encerrar, irmão? Alguém me dá um ok aí, por favor? Ok? Ok. Alguém me deu um ok, então vamos ficar de pé, irmãos. Eu sou grato a Deus pela oportunidade que recebi de estar aqui com os irmãos. A igreja da Vila São Luís já está no coração da igreja de Cabo Frio há algum tempo, mas hoje foi bom estar junto com os irmãos aqui pessoalmente, presencialmente. É um prazer estar com vocês. Faz muito tempo que a gente gostaria de conhecer aqui, mas só hoje tivemos a oportunidade. Mas Deus sabe de todas as coisas, então os irmãos saibam que nós também os trazemos no nosso coração e nas nossas orações, tá bom? Que você tenha uma tarde de domingo abençoada na presença de Deus, que o Senhor cuide de cada uma das suas necessidades e que logo mais você esteja de volta aqui para oferecer de novo ao Senhor o seu culto, porque esse dia é o dia do Senhor. Amém? Então vamos receber a bênção. Com isso estaremos terminando aqui. E que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, o Espírito Consolador, seja com você, meu irmão, com você, minha irmã, e com todo o povo de Deus permaneça, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe. Vá em paz.